Para você ligado aqui na nossa programação, sejam bem-vindos. E Romeu Zema ataca novamente. Está aprontando, hein, Romeu Zema? Gambá cheira a gambá, afirma Zema sobre aproximações com Daniel Vorcaro. Ele foi para cima do senador Flávio Bolsonaro, mais uma vez disparando a sua metralhadora de moralidade, só que ele tem teto de vidro e eu vou contar aqui pra você. Pré-candidato afirmou a jornalistas na segunda-feira, dia 25, que quem está votando no Flávio muito provavelmente vai estar entregando a eleição para Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não se cansa, se tornou agora o seu principal objetivo atacar Flávio Bolsonaro, e com isso o Zema já fechou as portas para ser o vice e ainda está se queimando no meio da direita. O que esperar de Romeu Zema, não é? Quem já viu na história aí do bolsonarismo Romeu Zema atacando Bolsonaro? Quem já viu? Eu já vi diversas vezes. Presta atenção. E esses pré-candidatos vêm sofrendo pressões, porque muitas vezes estão ali inseridos, num mundo de direita, em que principalmente quem os rodeia são bolsonaristas. Vale lembrar que eu tenho respeito pelo Bolsonaro, contribuí muito no segundo turno em 2022 na campanha dele, mas eu não posso ficar calado com relação a alguém que se envolve com um banqueiro bandido. Então eu tenho deixado muito claro isso para eles. Eu vou continuar totalmente questionando, tendo essa mesma posição, porque é o maior criminoso da história financeira do Brasil. Alguém que se aproximou daquele senhor, principalmente depois de saber o que ele já estava fazendo, é alguém que merece ser visto com toda a reserva. E esses pré-candidatos... Muito bem, tá aí então o Zema, não é? Mas o Zema se esquece disso daqui. Então tá aqui ele dizendo que gambá cheira gambá, que o Flávio, quem estiver votando no Flávio muito provavelmente vai estar entregando a eleição a Lula. Zema minimiza a doação de 1 milhão de pai de Vorcaro ao Novo. O pai do Vorcaro tá presinho da Silva, não é? Pré-candidato à presidência disse que doação de pai de dono do Banco Master ao seu partido em 2022 não envolveu contraproposta. Ele, ataca o Flávio pelo patrocínio ao filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro, mas está minimizando a doação do pai do Vorcaro para o partido dele, que bancou, inclusive, ajudou a financiar a candidatura de Romeu Zema ao governo de Minas Gerais no ano de 2022. Carlos Jordi arrepiou contra aí o Zema, que está se complicando cada vez mais. Vamos acompanhar. Zema 4% ataca novamente. Depois daquela papeleira de Romeu Zema atacando o Flávio Bolsonaro no dia em que o Intercept vazou seletivamente aquelas mensagens entre Flávio e Vorcaro, querendo plantar um escândalo, como se ele estivesse cometendo alguma coisa ligada à corrupção, e Zema não esperou nem uma hora para atacar Flávio Bolsonaro, não deu o benefício da dúvida, já foi para as redes sociais para fazer críticas a Flávio e aumentando a possibilidade, inclusive, de uma crise na direita, na campanha de Flávio. Ele foi extremamente criticado, inclusive por eleitores do Novo e por parlamentares do Novo, que percebem a necessidade de nós estarmos unidos agora nesse momento, no primeiro turno, contra a esquerda, para derrubar a esquerda, até porque eles sabem que todos nós do campo da direita, o campo da oposição, nós vamos estar juntos no segundo turno para derrubar Lula. Mas o que nós estamos vendo é que Zema não está nem um pouco interessado nisso. Talvez ele nem tenha interesse em apoiar Flávio Bolsonaro no segundo turno, porque é evidente, é Flávio que vai estar no segundo turno. Zema está demonstrando cada vez mais uma inveja em que ele quer assumir um protagonismo, ele quer a qualquer custo assumir o posto de Flávio Bolsonaro. E hoje ele voltou a atacar Flávio Bolsonaro, mesmo com todas as críticas, mesmo depois dele ter mostrado que ele estava arrependido e ter dito que as críticas que ele fez a Flávio Bolsonaro
era uma página virada. Olha só essa coletiva de imprensa dele hoje. De dois, nós não tivemos, né, nada que se assemelhasse a isso. Então, eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio, muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve o seu posicionamento enquanto ele caiu. Isso se não surgir mais nada daqui por diante. Gente, que cena patética, que ser humano invejoso. O cara tem 4% de intenções de voto nas pesquisas para presidente da República. E ele acha que com esse posicionamento ele vai conseguir atrair os votos de Flávio Bolsonaro? Ele não está preocupado em apresentar propostas, em criticar e atacar Lula, que deveria ser realmente esse o posicionamento dele. Ele está preocupado em atacar Flávio Bolsonaro para atrair esses votos. Eu queria saber em que mundo que ele acha que ele está, que o eleitor de Flávio vai pensar, não, realmente, olha, esse cara que está atacando o candidato mais consolidado da direita, ele merece mais o meu voto do que o próprio Flávio Bolsonaro. É surreal o que esse cara está fazendo. Inclusive, ele está colocando em risco a aliança que o PL tem com o Novo. O PL tem aliança com o Novo em diversos estados. Nós temos, por exemplo, aliança no Rio Grande do Sul, em que o PL apoia Marcel Van Hatten para o Senado Federal. Em diversos outros estados isso acontece. E ele está colocando em risco essa aliança. Talvez o PL possa deixar de apoiar candidatos do Novo em muitos estados depois dessas falas, desses ataques de Romeu Zema. Eu acredito que o Novo deveria se posicionar e não dar legenda para Romeu Zema, um cidadão extremamente petulante, que está assumindo uma postura de ter um projeto pessoal. Cuidado, Romeu Zema. Hoje você tem 4%. Você só ganha da margem de erro. Cuidado para não terminar menor do que você já é. Muito bem, então. Tá, então, nosso querido Carlos Jordi arrepiando tudo, explodindo tudo, mas o Zema se tornou uma pessoa repugnante com essa fala moralista dele. Por que ele não continua lá atacando o Supremo? O Gilmar Mendes deu um saculejo nele, né? A PGR, né, deu uma saculejada nele. Não é isso? Olha as falas repugnantes dele. Como eu já disse, eu fiquei muito decepcionado com tudo que aconteceu. E 1 milhão do pai? Alguém que tem um relacionamento tão próximo com um banqueiro bandido, que é o que eu considero o senhor Vorcaro, o maior bandido do sistema financeiro da história do Brasil, provavelmente um dos maiores do mundo, é muito preocupante. E se em 2022 já foi difícil para a direita, com esse escândalo agora fica muito mais ainda. Porque em 2022 nós não tivemos, né, nada que se assemelhasse a isso. Então eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição. Então ganha a eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram. Bonitão, ganha a eleição, trabalha bonito, ganha a eleição, pô, não é o bichão? Não é? Não é o santo, o que não recebeu, né, nem um centavo do Vorcaro, porque pra estar falando desse jeito só pode, não é? Só pode. Não é isso? Pelo amor de Deus, hein? Olha, o Valdemar da Costa Neto reafirma a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Presidente do PL descarta Michele Bolsonaro ao Planalto e cita a vantagem do pré-candidato da sigla em pesquisas internas. É óbvio que vai dar uma saculejadazinha, não é? Mas já tudo volta ao normal. Estou confiando muito nessa ida do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para conversar com o Trump. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que isso vai dar assim uma virada de chave nessa situação. Aqui está o Valdemar da Costa Neto explodindo contra o Zema. Adoro o Zema, mas o Zema ficou bom até dentro do partido dele, no Novo. Porque nós temos várias dobradas com o Novo que depende de nós. Por quê? Você tem o Marcel, por exemplo, no Rio Grande do Sul.
que é um grande candidato, ele está coligado com o PL. Se ele não tiver coligado com o PL, ele vai ter muita dificuldade, porque o Novo não tem tempo de televisão. E nós temos um baita tempo de televisão. Então ele é o nosso candidato. Nós vamos ter 2 candidatos, um é o Marcel. E chegou muita gente dentro do PL chegou para mim, vamos romper com o Novo, não vamos fazer nenhuma coligação com o Novo mais por causa do Zema. Falei, calma, vamos esperar, vamos ver, deixa correr isso aí. O Zema passou do limite. Hoje ele voltou a fazer críticas ao Flávio Bolsonaro na reunião da Anshan. Então, fez muito mal, faz mal de fazer crítica, porque está você veja o comportamento do Caiado. Um comportamento normal. Se está errado, tem que pagar. Ele está certo, o Caiado. Agora o Zema não. O Zema criticou de uma maneira como se tivesse... O Zema ele quer ser candidato. Ele não vai fazer nada. Ele só faria se fosse sozinho, ele contra o Lula, que ele ia pegar os votos do Bolsonaro. O Zema, se for candidato, vai ficar em 4%, 5% sendo governador. As pesquisas estão aí, sendo governador de Minas. É muito ruim para ele. Então, o Zema é um camarada sério, é um camarada preparado, mas ele foi muito mal de criticar o Flávio, foi muito mal. Isso até me tira a dúvida, né, Valdemar? Me coloca, né, em dúvida, né, se é preparado. Porque quem é preparado. Quando chega nesses momentos, a pessoa sabe como lidar com essa situação, não é? E o PL oficializou, então, os novos marqueteiros, né? O pessoal responsável aí pela comunicação na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Oficializou o Fischer e Otramari na comunicação de Flávio Bolsonaro. Publicitário e marqueteiro chegam à pré-campanha após a saída de Marcelo Lopes como desafio de estruturar a imagem do pré-candidato após a revelação de mensagens e encontro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Então, o Flávio Bolsonaro oficialmente já tem, então, um novo marqueteiro e também um novo chefe de comunicação aí, que estarão cuidando da imagem do senador Flávio Bolsonaro. E a ida do Flávio aos Estados Unidos, todo mundo, né, pirando a respeito disso, e até a mídia enlouquecida, a mídia está, uma mídia que não tem moral nenhuma, não consegue certificar uma informação, não consegue obter resposta, por exemplo, da Casa Branca. O nosso querido Paulo Figueiredo disse que uma repórter da Folha o procurou, ele disse isso ontem, que o procurou e o ameaçou se não contasse qual é a agenda do Flávio Bolsonaro com Trump, e que estaria publicando uma matéria dizendo que não há transparência na agenda do Flávio Bolsonaro. Aí o Paulo Figueiredo falou, vai procurar a assessoria de imprensa do Flávio Bolsonaro, vai procurar a assessoria de imprensa da Casa Branca, pô, não eu, não é? Segundo ele me disse, caguei 1 quilo pra essa repórter. Ela que vai procurar aí, então, o Flávio Bolsonaro. Presta atenção aqui para você ver como a imprensa está sendo canalha. Presta atenção. Aí, Valdo Cruz, né? Valdo Cruz Credo. No blog do Valdo Cruz, tá aqui. Em busca de agenda positiva, Flávio Bolsonaro está em Washington para reunião com Trump. Sendo que, eu quero muito mostrar isso aqui para vocês. Vocês lembram que semana passada eu disse que o G1 estava de modo canalha, covarde, mentindo sobre a agenda do Flávio nos Estados Unidos? Vocês lembram quando eu falei assim, é dever do jornalista ligar para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos e perguntar se realmente o Flávio Bolsonaro se autoconvidou, se ele organizou uma ida para os Estados Unidos para poder, na tentativa de fazer com que a imagem dele ligada ao Vorcaro fosse um problema? Vocês lembram disso? Eu falei disso aqui no programa, ok? Eu falei. Agora, olha o que um jornalista de verdade, um jornalista sério, deve fazer. Pode colocar na tela aí, produção. Olha isso aqui. Agora com a nossa analista, Vitória Abel. Vitória, eu apurei mais cedo que o próprio pré-candidato Flávio Bolsonaro havia cancelado a marcha, né, a ida ao Rio de Janeiro, a marcha para Jesus,
E hoje ele decidiu conversar com o pai, né? Vai conversar com o pai durante o final de semana, porque na semana que vem ele vai viajar para os Estados Unidos, para o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A previsão para terça-feira. A assessoria do pré-candidato não confirmou essa informação, no entanto, o SBT News conseguiu confirmar essa informação com fontes lá da Casa Branca, nos Estados Unidos. Ou seja, eles confirmaram com fonte lá na Casa Branca de que o convite do Flávio foi feito pelos Estados Unidos. Aí eu te pergunto, como é que o Valdo Cruz Credo diz que é o Flávio Bolsonaro buscando agenda positiva? Se não foi o Flávio, né, Flávio estará em reunião em Washington, em busca de agenda positiva. Você apaga isso aqui, a notícia é Flávio está em Washington para reunião com Trump. Não existe em busca de agenda positiva. Isso aqui é um silogismo, né, ou seja, um corolário do Valdo Cruz Credo do Globo. Isso não é notícia, isso não é um fato. Não é um fato. Seria um fato se o Flávio estivesse buscando uma agenda positiva. No sentido de, tá feio aqui pra mim esse negócio do Vorcaro. Mas não foi. E de novo, tá aqui, em busca de uma agenda positiva. O que é falso? Isso é falso. O pré-candidato do Partido Liberal à presidência da República já está em Washington para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos da América. No encontro com Trump, ainda a ser confirmado oficialmente pela Casa Branca. Por que ainda a ser confirmado? Oficialmente. Eles colocaram, né? Tem a pegadinha aqui, né? Flávio Bolsonaro pretende tratar de 2 assuntos, principalmente com o americano. Eles perguntaram ao Flávio? Aqui no texto não diz isso. Eu quero ver se no decorrer do texto eles vão dizer se eles perguntaram ao Flávio para dizer que ele realmente pretende isso. Mas tudo bem. Classificação de organizações terroristas no primeiro comando da capital e do Comando Vermelho e garantia plena da liberdade de expressão nas redes sociais no Brasil, uma bandeira comum entre os dois. A Casa Branca ainda não confirmou oficialmente o dia da agenda do encontro entre o senador e Trump, mas a equipe do Flávio Bolsonaro espera que seja nesta terça-feira. Olha só, aqui mas a equipe do Flávio Bolsonaro espera que seja nesta terça-feira, está diferente da SBT News, que confirmou com a Casa Branca dizendo que o encontro seria na terça-feira. A viagem foi trabalhada com a ala ideológica do governo Trump, pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e irmão de Flávio. Eu posso dizer uma coisa pra vocês, tá? A equipe do Flávio foi pega de surpresa que quando ela foi notificada pelas autoridades do governo americano. Tá? Isso eu posso afirmar pra vocês. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos há mais de um ano sob investigação. Aí começa, né, a tática de desmoralizar o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, olha aqui, agenda negativa. Flávio Bolsonaro está pela primeira vez vivendo uma agenda negativa desde que sua candidatura foi lançada pelo seu pai. Ai, gente. Jornalista militante, né? Vocês percebem aqui? Credo. Que é exatamente o silêncio do Nicolas, da Michelle, de tantos outros, que faz com que essa matéria aqui tenha repercussão no ouvido de muita gente. Muito bem, para você ligado aqui comigo, nos acompanhando onde você estiver, sejam bem-vindos, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de jogar para frente o nosso conteúdo aí e deixar um comentário positivo, o que você está achando do programa. O YouTube gosta quando você deixa um elogio aqui pro nosso canal, então faça isso, por favor, deixe um comentário positivo, o YouTube gosta e o Gordinho agradece. É isso aí, minha gente. Vamos juntos aqui. Se você quiser colaborar, abençoar esse canal, fique à vontade. Faça isso agora. Nosso programa precisa de você. Pix na tela. 11 95275 3898. 11 95275 3898. Então, escreva Fora Moraes. Escreva Fora Moraes, ou Vem Trump, bora lá, gente, escreve Vem Trump. Gustavo Gaia comentando sobre o assunto, vamos lá. De solidariedade ao Alexandre de Moraes. Sim, ele tem sofrido muito, e eu aqui quero deixar registrado a minha solidariedade ao sofrimento do nosso excelentíssimo ministro do STF. Ele tem tido uns meses muito difíceis, esse ano talvez tenha sido o mais difícil de sua vida, desde que ele assumiu o cargo, a poltrona, a cadeira no STF. E eu não estou me referindo aqui ao contrato estranho de 129 milhões de reais da esposa dele com o Vorcaro, que se tornou um escândalo que maculou a imagem da nossa Suprema Corte. Não. Eu estou me referindo a ele estar perdendo o poder que mais sacia a sua sede de vingança
e seu ódio por quem pensa por conta própria. Como vocês sabem, Alexandre de Moraes é uma pessoa que sente prazer em destruir a vida daqueles que o criticam, daqueles que não se curvam diante da sua ditadura. E começou com Alan dos Santos. Tentou destruir a vida do Alan dos Santos, pediu a sua extradição. A Justiça dos Estados Unidos negou, dizendo que era uma perseguição política. Tentou a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. A Justiça da Espanha negou e disse que era perseguição política. Tentou a extradição do Eduardo. Até agora não houve negativa, mas com certeza Eduardo não será extraditado e o Moraes não poderá colocar suas mãos no Eduardo Bolsonaro. Tentou, de uma maneira muito ridícula, extraditar ou deportar o Ramagem. Acabou virando mais um escândalo, envergonhando a nossa Polícia Federal e que acabou com um delegado da Polícia Federal sendo expulso dos Estados Unidos. E por último, a Carla Zambelli. Tentou extraditar a Carla Zambelli e o resultado disso é que a Justiça soltou Carla Zambelli e ela agora está fora do alcance do Alexandre de Moraes. Só que aí, depois disso tudo que ele está tentando fazer, destruindo a vida de pessoas que falam que ele não gosta, Alexandre de Moraes agora poderá ser condenado nos Estados Unidos. Como vocês sabem, em suas decisões absurdas, essas aberrações jurídicas, ele tentou, sem seguir o trâmite internacional e o acordo entre os países Estados Unidos e Brasil, ele tentou ir para cima de empresas americanas, a Rumble e a Truth Media, do Donald Trump. Tentou censurar essas empresas, foi para cima da SpaceX, do Elon Musk, sendo que ela não tinha nada a ver com nenhum processo. Bom, agora, Alexandre de Moraes virou um fujão da justiça americana. Justiça dos Estados Unidos autoriza a notificação de Moraes por e-mail. Olha que ridículo, gente. O ministro da Suprema Corte Brasileira, fugindo há um ano da justiça americana, pediu para que a PGR, o Gonê, o tarefeiro do Moraes, o Superior Tribunal de Justiça e a Advocacia Geral da União, Messias, o blindassem. Sabe o que a nossa justiça brasileira fez? Colocou em sigilo esse processo e não o notificou, protegendo Alexandre de Moraes. A justiça americana decidiu fazer o que Moraes fez várias vezes, em vários momentos, notificar as pessoas por e-mail. Agora, se o Moraes não apresentar a sua defesa estando notificado, ele será julgado à revelia e poderá ser condenado nos Estados Unidos. Condenado nos Estados Unidos, ele já não tem visto para ir para lá mais. Agora você imagina termos um ministro da Suprema Corte Brasileira condenado, ou seja, ele é um criminoso nos Estados Unidos porque usou do poder que lhe foi concedido quando assumiu a cadeira no STF para perseguir pessoas, inclusive empresas americanas. A Justiça Federal da Flórida autorizou na sexta-feira, dia 22, que as empresas Rumble e Truth Media Technology Group notifiquem o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por e-mail em ação judicial movida nos Estados Unidos. A Trump Media é proprietária da Truth Social, rede social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a decisão, Moraes poderá ser citado por e-mails institucionais vinculados ao STF em até 30 dias. As empresas deverão comprovar ao tribunal que a notificação foi realizada. E aqui está a ordem liberando essas empresas para notificar o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tentou empurrar com a barriga, não ser notificado, achando que assim ele não seria punido. Será punido, poderá levar multas milionárias em dólares. Eu não sei se dá prisão, mas multas milionárias eu tenho certeza que sim. E talvez seja agora difícil para ele pagar essas multas, já que não tem mais os 3,6 milhões entrando na conta da sua esposa, do seu escritório de advocacia todos os meses. Moraes agora é um fugitivo da justiça americana. Esse é o caminho do Brasil. Ele deve estar tendo uma semana muito ruim. Eu me solidarizo com esse sofrimento. Perdendo a capacidade de prender pessoas inocentes, se tornando um criminoso nos Estados Unidos, sem visto. Perdeu o contrato do Vorcaro, porque o Vorcaro está preso, agora não tem como continuar pagando. E além disso tudo, dizem por aí que ele corre o risco de sofrer uma nova Magnitsky. Será que se ele soubesse lá atrás que essa perseguição desenfreada dele causaria tanto transtorno, será que ele teria feito tudo o que ele fez? Será que ele teria desrespeitado a Constituição da forma que ele desrespeitou? Bom, espero que sirva de lição para ele.
Muito bem, então, meus queridos. Tá aí, então, o nosso querido Gustavo Gayer arrebentando tudo aqui no nosso programa. Para você que está aqui com a gente, está chegando agora, não se esqueça de meter o dedo no like, compartilhar, gente. Deixa um comentário positivo aí a respeito do programa, isso me ajuda muito. O YouTube gosta desses comentários positivos. Então, deixa um elogio ou aqui ao canal. E a crítica? Não, a crítica você deixa pra depois. Agora a gente tá buscando elogios. Mas não, eu posso pedir elogios, não posso? Não. Agora se você quer xingar, xinga. Tá bem? Não tem problema não. Olha só, Vorcaro tem derrota na Justiça dos Estados Unidos e pescaria de bens continua. Os Estados Unidos quer saber o que é do Vorcaro lá dentro dos Estados Unidos. Tem uma mansão envolvida no valor de 32 milhões de dólares. Tem muita coisa, meus queridos. O homem tem dinheiro também para jogar no chão e puxar com o rodo, não é? Justiça norte-americana rejeitou o recurso do banqueiro como pescaria para localizar os seus bens nos Estados Unidos da América. A gente tinha até divulgado aqui, né? Tinha saído um parecer para suspender, mas agora o bicho continua pegando contra o banqueiro lá nos Estados Unidos. Olha só, preso em Brasília com sua proposta de delação premiada rejeitada pela Procuradoria-Geral da República, Daniel Vorcaro sofreu mais uma derrota judicial. Agora nos Estados Unidos, um tribunal distrital norte-americano rejeitou o pedido de defesa dele para impedir a investigação sobre seus bens e transições por lá. No mês passado, o Tribunal de Falência do Distrito Sul da Flórida autorizou que o liquidante do Banco Master oficiasse 35 empresas para que elas detalhassem suas relações com bens de Daniel Vorcaro e outras pessoas e empresas que tiveram seus bens bloqueados pelo Banco Central do Brasil com a liquidação do Banco Master. O banqueiro recorreu, como mostrou a coluna do portal Metrópolis, alegando que o liquidante do Master tenta uma pescaria probatória, como é chamada a busca genérica e indisciplinada por provas, sem objetivo definido ou fundamento legal. O pedido foi negado pelo Tribunal de Falência, o que fez Vorcaro apelar para o Tribunal de Distrito, que tem autoridade legal para revisar o julgamento contra as decisões tomadas pelos tribunais de falência. Então agora, ele sofreu mais uma derrota lá na Justiça Americana e Daniel Vorcaro aqui no Brasil, ele só tem uma saída: delatar, entregar os seus amigos no Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça tá virado uma jararaca, o homem tá indo pra cima sem dó, sem piedade. Mensagens mostram pressão do ex-presidente do BRB por compras do Banco Master. Conversas obtidas pela Polícia Federal revelam que Paulo Henrique Costa acelerou as operações e autorizou pagamentos antecipados. Olha o esquema aí, né? Tava ganhando, apartamentos, prédios, Vorcaro mandando ele escolher aí o apartamento que ele quisesse, tudo na propina. É outro que pode fechar a delação premiada e explodir aí contra o Daniel Vorcaro e entregar todo o esquema do Daniel Vorcaro, todo o esquema também envolvendo aí figurões do STF, envolvendo também figurões aí do Congresso Nacional. E que fim vai levar aí a delação do Zé, o cunhado do Vorcaro? Doutor André Marcílio explica tudo nesse vídeo. Vamos lá. Hoje a coluna do Lauro Jardim no Globo trouxe a informação de que mais uma delação do caso Master subiu no telhado. Já a do Vorcaro tinha subido no telhado e caído. Agora, a outra delação que também sobe no telhado. Eu vou te contar qual é essa delação, vou te explicar por quê e te contar que o segredo do caso Master está numa terceira delação a qual pouca gente está dando importância nesse momento. Eu sou André Marcílio, advogado constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixe o seu like nesse vídeo. Bom, como eu mencionei, a delação do Vorcaro já tinha subido no telhado. A Polícia Federal rejeitou a delação dele e também sobrou com a PGR a bomba batata quente para se segue sozinha ou não. A PGR está constrangida
de seguir sozinha nessa delação e é bem possível que a delação do Vorcaro seja rejeitada por todo mundo. Agora, o Lauro Jardim trouxe na coluna dele a informação de que outra delação também sobe no telhado. Disse a coluna do Lauro Jardim o seguinte: outra delação começa a ter o mesmo caminho da delação do Vorcaro, e é a delação do Fabiano Zettel. Fabiano Zettel também tinha sido preso na Operação Compliance Zero e é cunhado do Vorcaro. O braço financeiro das operações do caso Master e do Vorcaro estavam nas mãos do Fabiano Zettel. E agora essa delação também começa a ser melada, segundo Lauro Jardim, na sua coluna do Globo. Isso é muito possível de ser verdadeiro, sabe por quê? Porque, claro, o Vorcaro, o pai do Vorcaro, o Fabiano Zettel, a família Vorcaro, ela provavelmente está imbuída dos mesmos intuitos. Se o Vorcaro, por exemplo, não fala por temer pela sua vida, mas o cunhado dele fala, claro que a vida de todos está em risco. Se o Vorcaro não fala, mas o pai do Vorcaro fala, claro que a vida de toda a família está em risco. Se eles têm temor pela vida, é a vida da família que está em risco. Se eles não querem falar, é claro que ninguém ali vai falar. Isso é óbvio. Portanto, será alguém fora do círculo ali que falará alguma coisa que levará a delação adiante. E se eles não querem falar, não por temer a vida, mas por algum tipo de estratégia da defesa, que eu já antecipei em alguns vídeos aqui do canal, que é muito possível que exista uma estratégia da defesa de empurrar as delações com a barriga e dizer que todo mundo depois foi torturado, que havia, mais ou menos que nem na Lava Jato houve, né, esse discurso, todos foram torturados, os porões de Curitiba e aquela coisa toda. Se essa é a estratégia da defesa e eles querem enrolar a Polícia Federal, provavelmente a família toda fará o mesmo. Família que, enfim, comete ilícitos unida, também se defende unida. E aí sobra a delação, sabe de quem? De um terceiro que não é desse círculo, não é da família e que pode resolver a questão da Polícia Federal, que é o Paulo Henrique Costa. O Paulo Henrique Costa é ex-presidente do BRB e estava a par de tudo, é o braço patrimonial, já circulou 146 milhões de reais, foi pego, né, nesse momento, circulando 146 milhões de reais em patrimônio. Há, inclusive, uma linha de investigação da Polícia Federal que entende que é possível até que valores tenham circulado até pelo ministro ou pelo círculo do ministro Moraes por patrimônio e não por valores financeiros. Quer dizer, ele tem muita gente, muita coisa a partir desse braço patrimonial para entregar, ou para delatar, ou para explicar. Portanto, ele não sendo da família, ele não estando nesse círculo e ele não pertencendo ao mesmo esquema, vamos dizer assim, a mesma estratégia de defesa, ele poderá ser o delator a falar. Alguém me dirá, por que precisa de um delator? Já não tem elementos importantes? Já não tem o suficiente nos celulares que estão com a Polícia Federal? Sim, tem. A polícia sabe de tudo já, mas precisa de uma delação para confirmar aquilo que está no celular. A delação, ela não vai servir para a polícia descobrir o que está acontecendo. A delação vai servir para a polícia conseguir confirmar que aquilo que ela já tem nas mãos é uma prova robusta e fazer com que o caso siga adiante. Então, esqueçam o Vorcaro, esqueçam a família Vorcaro. Eu tenho dito isso reiteradamente e foquem no Paulo Henrique Costa. Ele pode ser o delator que vai fazer o caso Master seguir adiante melhor e mais rápido. Deixa aqui o seu comentário e fiquem ligados no canal. Eu sempre digo, aqui a gente não traz só notícia, aqui a gente traz a análise, a gente traz o que está por trás da notícia. É isso. Muito bem, então, para você acompanhando, esse é o Dr. André Marcília, siga, né, lá as redes sociais dele. É como nós estávamos falando, né, fica de olho aqui, ó, tá bem? Mensagem mostram pressão de ex-presidente do BRB por compras do Master. O cara tá envolvido até o pescoço, recebia apartamentos do Daniel Vorcaro em forma de propina. Então agora, o que acontece? Fique de olho no Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB. Esse cara tem muito a falar e possa ser que ele vai vir explodindo com tudo aí nessa delação premiada e vai entregar tudo. Nosso querido delegado Ramagem, ele comentou as derrotas do Alexandre de Moraes. Eu quero destacar para você. Acompanhe aqui no nosso canal. Por que países democráticos não estão extraditando os condenados da justiça brasileira? Lógico, todos de direita.
Carla Zambelli está agora livre, plena liberdade na Itália. Uma notícia espetacular. Negaram a extradição dela. Quem não se lembra, em 2024, Alan dos Santos foi negada a sua extradição nos Estados Unidos. 2025, Oswaldo Eustáquio, negada a extradição dele na Espanha. Agora há pouco, todo mundo viu, vieram contra mim, aqui nos Estados Unidos, botaram um adido dessa Polícia Federal, do Lula, do Alexandre de Moraes. O que aconteceu? O adido acabou expulso dos Estados Unidos. Uma vergonha. Tem muita gente que ainda não entendeu que nós vivemos num regime de exceção, de perseguição, de concentração de poder ilícito, só em âmbito internacional, que é evidente. Nessa semana, a Justiça da Flórida acabou de autorizar a citação do Alexandre de Moraes como réu em ação nos Estados Unidos. Vai ser citado por e-mail, para a ação poder andar. Foi acusado de bloqueio, de restrição, censura a empresas norte-americanas. Alguém tem dúvida que ele vai ser condenado? Mas no Brasil, o sistema montou uma blindagem para ele, uma barreira, do STJ e da PGR, para o ditadorzinho não ser citado pela justiça americana. Ou seja, protegido pelo Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, que deveria ser o fiscal da lei. Outra vergonha. Junto com outros 9 ministros do STF, tiveram seus vistos americanos revogados. Eles não são bem-vindos. Por que será? E claro, a Magnitsky, no Alexandre de Moraes, o violador de direitos humanos. Aí, para livrar o Alexandre de Moraes dos efeitos da Magnitsky, o que o Lula fez? Usou nossas terras raras em troca, como contraprestação. Não é nunca pelo Brasil, não é nunca para os brasileiros. Foi para ajudar um delinquente. Esse mesmo Lula, do CPX, da benevolência com o criminoso. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Do mesmo Lula que não quer classificar PCC, Comando Vermelho, como narcoterroristas. Esse Lula da companheira amiga Deolane, presa agora por lavar dinheiro do Marcola. Quem ainda não entendeu? Que esse é o ano para tirarmos de vez PT do poder. Ainda assim, o isentão, para o indeciso, o problema é o investimento privado, é um projeto privado do filme do Bolsonaro. É a produção de um filme que causa pavor à esquerda, pavor ao regime, que vai contar os fatos, verdades da história de Jair Bolsonaro. Vão querer barrar, vão querer censurar, fazer de tudo para o filme não ser exibido. Não vai dar certo. Esse é o ano da virada. E é com Flávio Bolsonaro. Um abração a todos, fiquem com Deus. Muito bem, então, meus queridos. Tá aí para você ligado com a gente. Explodiu tudo, hein? Explodiu tudo. Nosso querido Alexandre Ramagem, tá? Os amigos da Timeline também falaram, comentaram a respeito. Alexandre de Moraes está sendo intimado por e-mail, por essa questão aí, dele está sendo processado na Justiça da Flórida pela Trump Media e também a Rumble. Vamos acompanhar agora Alan dos Santos. Ramagem, Zambelli, Eustáquio, todos nós somos uma prova viva de que o judiciário brasileiro não é judiciário. A decisão da juíza que aceitou fazer a notificação de Alexandre de Moraes por meio de e-mail também diz que o tribunal brasileiro é um tribunal politizado e indisponível. Esses são os dois termos utilizados pela juíza. A vergonha que o judiciário brasileiro está passando no mundo inteiro está ficando cada vez mais evidente. Óbvio, você que nos acompanha aqui sabe disso há muito tempo. Só que vocês sabem, essas coisas burocráticas, elas precisam de tempo até que elas sejam bem estruturadas. Então, falar que o judiciário brasileiro é corrupto, na boca de um político como Donald Trump, na boca dos assessores do Trump, na boca das pessoas que trabalham com o Trump, como por exemplo Marco Rubio, etc., ainda é uma fala política. Quando a juíza diz isso,
aí já não é mais linguagem política. Já não é mais um grupo criticando outro grupo. Agora você tem uma pessoa que segue as leis americanas, segue os tratados internacionais, dizendo que o judiciário brasileiro é um judiciário político. É a primeira vez que isso acontece? Não aconteceu na Espanha, aconteceu aqui nos Estados Unidos 2, 3, 4, 5 vezes, e agora, mais uma vez, uma juíza federal aqui nos Estados Unidos dizendo que o judiciário brasileiro é um judiciário politizado. E aí, nesse contexto, é até difícil elencar para vocês, eu gosto daqueles crime board, sabe, aqueles que você bota uma linhazinha verde com as fotos num board, num quadro. É exatamente isso que eu quero que você imagine nesse exato momento, enquanto você assiste a Conversa Timeline. Você tem o Lula precisando dar uma resposta para o Trump até o fim de maio. Início de junho já é semana que vem. O Lula não conseguiu dar respostas. O PCC e o Comando Vermelho vão continuar operando livremente com o painho, né, assim que a Deolane chamava. Ele é meu pai, o pai que eu nunca tive. O Flávio Bolsonaro foi chamado exatamente nesse período. O Trump vai sim dar uma resposta tanto para Cuba, quanto para Venezuela e quanto para o Brasil. E o Lula não está inserido nessa resposta que o Trump precisa dar, ou seja, o Lula não é um parceiro com quem o Trump deseja dar essa resposta aos narcotraficantes que estão atuando na América Latina, e é nesse contexto que a imprensa está absolutamente calada. Vira o tabuleiro, tá? Imagine que o Lula é candidato, imagine que o Flávio é presidente, imagine que o Flávio estaria caindo nas pesquisas, imagine que o Lula estaria subindo nas pesquisas, imagine que o Lula fosse chamado para falar com o Donald Trump sem intermédio de grandes empresários, imagine que o Flávio tivesse de dar uma resposta ao narcotráfico e aos terroristas e não estaria colaborando com o Trump. Como que a imprensa estaria essa semana? Especiais, Fantástico, todos os jornais, Folha de São Paulo, G1, Estadão, Veja, Metrópolis, todos eles estariam falando contra Flávio Bolsonaro. Todos eles estariam cobrando os ministros do Bolsonaro. Se o Lewandowski fosse ministro do Bolsonaro nesse exato momento, ele estaria dando inúmeras entrevistas, sendo cobrado por todos, cobrado por parlamentares, cobrado por deputados, cobrado por senadores. Todos os outros governadores estariam falando, mas silêncio total. E esse silêncio, ele tem um significado. Não, Alan, não estão em silêncio, não. Olha o que eles estão fazendo, olha o que a imprensa está fazendo. Olha isso daqui, o que postou o Paulo Figueiredo. Gente, olha isso. Olha só. Uma repórter da Folha me procurou. Folha é a Folha de São Paulo, né? Agora, me ameaçando que, caso eu não informasse a suposta agenda de Flávio Bolsonaro com Trump, eles publicariam uma matéria sobre a falta de transparência da agenda do senador. Caguei 1 quilo. Não lido com ameaças. Que procure a assessoria. Ué? Olha que loucura. Segundo o Paulo Figueiredo, uma repórter da Folha de São Paulo o procurou, ameaçando que se ele não informasse a agenda do Flávio Bolsonaro, eles iriam publicar uma matéria dizendo que há falta de transparência na agenda do Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Olha o desespero. Olha o desespero dessa turma, minha gente. Olha como eles estão desesperados para saber. Já falaram de tudo. Já falaram que o Trump não vai receber, porque os Estados Unidos estão em guerra com o Irã. Já falaram de tudo, malditos. Jornalistas, militantes da esquerda travestidos de jornalista, não é? Sobre Alexandre de Moraes e essa questão agora. A gente está passeando aqui os assuntos, né? Nosso querido Alexandre Pitoli arrebentou. Moraes é muito macho para intimar uma senhorinha de 70 e poucos anos com a Bíblia na mão, mas foge da justiça americana. Informação na voz de Wellington Barros. Pitoli, o advogado Martim De Luca enviou uma solicitação neste domingo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, uma citação, na verdade, via e-mail, para que o magistrado responda a um processo movido pela rede social Rumble e pela Trump Media. De Luca publicou uma intimação judicial no seu perfil no X e, de acordo com o documento, Moraes terá 21 dias para responder à petição inicial. Caso não apresente defesa, o processo será movido à revelia
revelia sem participação do ministro. Martim de Luca publicou o seguinte: hoje, de acordo com uma ordem do Tribunal Federal dos Estados Unidos, Rumble e Trump Media notificaram o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por e-mail. Na sexta-feira, a Justiça Federal da Flórida autorizou que as empresas notificassem Moraes eletronicamente. A Trump Media é proprietária da Truth Social, que é a rede social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As companhias acionaram a Justiça norte-americana em 2025 para contestar decisões de Moraes que determinaram a remoção das plataformas de perfis de influenciadores que apoiavam naquele momento o ex-presidente Jair Bolsonaro. As empresas alegam que as ordens violam a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão. O processo estava paralisado desde 2025 por falta de citação formal do ministro brasileiro. Em fevereiro desse ano, os advogados das empresas pediram autorização para a notificação por e-mail. Eles argumentaram que os canais formais de contato com o ministro no Brasil teriam sido bloqueados. Martim de Luca, advogado da Trump Media, disse nas redes sociais que tentou por muitos meses notificar o ministro do STF por meio da Convenção de Haia, o processo formal de tratado para notificar um réu em outro país. E em vez, segundo aqui o Martim de Luca, em vez de permitir que as notificações prosseguissem, as autoridades brasileiras transformaram o processo em um escudo político para Moraes. Esse entendimento mudou recentemente depois de a Suprema Corte da Flórida passar a admitir a citação via e-mail de réus que moram fora dos Estados Unidos. E dessa forma, caso não responda nem compareça ao tribunal nos Estados Unidos, Moraes correrá o risco de ser julgado à revelia, quando ele é julgado sem uma defesa estabelecida. É importante notar uma peculiaridade da Justiça dos Estados Unidos: as cortes federais que atuam localmente no país norte-americano precisam levar em conta as legislações locais. E por essa razão, a Corte Federal que julga esse caso de Moraes na Flórida considerou a decisão da Suprema Corte desse estado. Há também a possibilidade de que o ministro do STF peça uma nulidade da citação, já que a Convenção de Haia é um acordo internacional instituído por uma lei federal. Dessa forma, poderá alegar que uma corte estadual, como a Suprema Corte da Flórida, onde foi feita essa decisão, não tem poder de ficar acima de uma lei federal. Portanto, é uma briga jurídica, Pitoli. De um lado, as empresas de mídia tentam fazer a citação por e-mail e pode ser que o ministro tente recusar essa citação por conta de ser uma decisão que cabe e compete a uma autorização do estado da Flórida. Mas se sobra coragem para o Moraes, por que ele está fugindo assim desse problema? Sobra coragem, né? Sobra coragem para mandar uma senhora de 69 anos de volta para a cadeia em tratamento de câncer, né? A dona Sônia Terezinha ganhou a liberdade recentemente, a liberdade entre aspas, a domiciliar, mas viveu o calvário de voltar para a cadeia durante um tratamento de câncer, e o juiz da vara de execuções penais de Curitiba, que foi humano ao ponto de falar: essa senhora não pode aí estar, está sendo julgado no CNJ. Então, essa coragem de perseguir velhinhas, de perseguir idosos, de colocar crianças na quadra da Polícia Federal, isso é coragem de covarde. Porque assim, olha, eu sou bom aqui para mandar prender uma senhorinha. Para mandar crianças para a quadra da Polícia Federal. Agora, se não deve nada, encara, bicho. Qual o problema? Se não deve nada à justiça americana, encara. Qual o problema? Mas nós precisamos, Olavo e Walter, nos lembrar. Vivemos num Brasil onde no processo eleitoral de 2024, durante 60 dias, esse cara determinou a suspensão do X no Brasil. Uma canetadinha tirou uma das maiores plataformas de redes sociais do planeta do ar no Brasil. Por quê? Porque ali a direita prospera, a direita dialoga, até briga às vezes, mas a direita tem força. E o que ele fez? Ignorou o Elon Musk, ignorou, né, a jurisdição, ignorou tudo. Suspendeu uma rede social. O Rumble era o concorrente dessa plataforma por onde você nos assiste agora.
A gente até imaginou tentar criar essa alternativa, essa concorrência legítima, encontrar um caminho para a gente, né, colocar ali a Ouro Verde, só que fomos surpreendidos com a saída de uma plataforma do Brasil em função da ditadura. Então a gente não pode esquecer que coragem tem para prender velhinha, prender senhorinha. Agora, coragem para encarar a justiça americana, eu não vejo, Olavo. E aí, minha gente? Vai lá, Xandão. Vai lá. É como eles estavam falando, né? Coragem para prender as velhinhas tem, mas para encarar a justiça americana, não. Estados Unidos ampliam pressão sobre Cuba. Washington aumenta a presença militar no Caribe e acusa Raul Castro. Meio atrasada, né? Essa matéria aí da OAS, a gente já deu isso daqui há algum tempo, mas resolvi, né? Eu me deparei com essa matéria e resolvi comentar com você mais uma vez. O Donald Trump chegou a dizer que está, de uma certa forma, libertando Cuba. Olha só que coisa mais legal, né? Estamos libertando Cuba. Os Estados Unidos acusou formalmente o Raul Castro, que foi irmão, né, de Fidel Castro, que foi também presidente de Cuba, governou Cuba por 10 anos e agora, aos 94 anos, é denunciado aí pelos crimes. E, meus queridos, logo, logo nós teremos novidades a respeito aí de Cuba. Será que Cuba realmente vai ser livre? Os Estados Unidos irão realmente libertar Cuba? E o Brasil? O que esperar da ida do senador Flávio Bolsonaro para esse encontro que vai acontecer nesta terça-feira na Casa Branca? A expectativa, tem jornalista ameaçando, a gente divulgou aqui, ameaçaram o Paulo Figueiredo de postar uma matéria dizendo que não há transparência na agenda do senador Flávio Bolsonaro, caso o Paulo Figueiredo não entregasse a agenda, né? Estão desesperados. Tem gente dizendo que nem vai ter a tal reunião. Sabe de nada, inocente. Então, meus queridos, eu fico pensando com o que retornará Flávio Bolsonaro dos Estados Unidos ao anunciar esse encontro. Já deixou Lula em desespero. Lula já acionou Joesley Batista para poder tentar interromper o encontro entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro. Aí as conversas é que não faz bem para diplomacia Trump receber um candidato a presidente, que Lula foi recebido, porque Lula é um presidente, mas que não faz sentido, que não é bom para a diplomacia o presidente dos Estados Unidos receber o Flávio. Toda essa conversa fiada para boi dormir. Toda essa conversa fiada. E o desespero tomando conta. O Flávio, ele já deu o recado. Se eu ganhar a eleição, vocês têm 30 dias para sumirem do nosso Brasil. Vocês vão sumir do nosso Brasil. PCC, Comando Vermelho. Imagina só os tratados, a parceria entre o Flávio Bolsonaro e o Donald Trump para poderem classificar a PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Imagina só o desespero. O Trump, ele está presente na América Latina. Essa é a grande verdade. Nas Américas. Chegou com tudo, pressionando Cuba. Há um desespero também de Lula, um desespero da esquerda a respeito de Cuba. E agora com a ida do senador Flávio Bolsonaro, que deve se alinhar cada vez mais aí a questões ali de classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. A nossa querida Carol, deixa eu só me lembrar o nome dela aqui, Eduarda, eu confundo com Carol, Eduarda Campopiano, ela foi participar de um debate com uma feminista e a feminista simplesmente assediou ela.
Eu vou convidar você para ver o vídeo original, depois eu vou trazer a própria Campopiano falando aqui no nosso programa. Presta atenção. Eu faria toda, garota. Na moral, Júnior, manda parar essa porra. Chuparia na moral, isso tá gravado? Isso tá gravado? Isso tá gravado? Amigo, você não vai pagar isso, não. Por isso? Você não vai pagar essa merda, não. Você não vai processar por isso? Pega essa porra aí, eu vou embora. Que eu desejaria eu vou embora. Gostosa. Sua dissimulada. Linda, desrespeitosa. Gostosa do caralho. Vai lá, atendo lá no Brooklyn. Gostosa. Gostosa mesmo. Meu Deus do céu, gente, olha isso. A mulher vira no meio da... Eu faria toda, garota. Na moral, Júnior, manda parar essa porra. As duas estavam ali discutindo e ela meteu uma dessa. Eu te chuparia toda, garota, olha isso. Aí eu fico pensando, se fosse um homem falando isso pra uma mulher. Caracas, meu. Vou trazer aqui a própria Eduarda Campopiano, que ela participa, né, desses debates entre as feministas, debates aí entre a esquerda e a direita. Vamos acompanhar aqui a fala dela. Eu fui assediada por uma mulher. Eu faria toda, garota. Na moral, Júnior, Eu achei que esse fosse ser só mais um debate meu contra feministas, como todos os que eu costumo fazer. Até que uma das feministas decidiu soltar. Eu não coloquei pra você ver, né? Coloquei só o áudio. Vamos lá, vamos acompanhar. Eu fui assediada por uma mulher. Eu faria toda, garota. Na moral, Júnior, Eu achei que esse fosse ser só mais um debate meu contra feministas, como todos os que eu costumo fazer. Até que uma das feministas decidiu soltar esse absurdo pra mim. E essa não foi a única coisa bizarra que saiu da boca dela nessa gravação. Aí fica a pergunta: imagina se isso fosse um homem. Imagina se no lugar dela fosse um homem tendo a cara de pau de falar todas essas coisas pra mim na frente de uma câmera. Ele com certeza teria saído de lá preso. Por assédio sexual, por misoginia, por qualquer coisa. Já teria uma enxurrada de matérias na mídia tradicional e um monte de ONG querendo abraçar o caso. Mas como a assediadora da vez foi uma mulher, e uma mulher de esquerda, aparentemente ela tem passe livre pra cometer o crime que ela quiser. Eu já vi até gente dizendo que ela deve ser uma atriz paga por mim, porque nenhuma mulher faria algo assim de verdade. Mas fazem. Mulheres também assediam, mulheres também agridem, mulheres também mentem. Porque maldade não tem sexo. E eu sempre falo sobre isso aqui. Mulheres podem sim ser vítimas de outras mulheres. Num debate sobre cristianismo, outra mulher tenta me ofender e atacar a minha dignidade falando obscenidades pra mim, logo depois de ela ter ressaltado o fato de eu ser jovem demais pra ela. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando quando a gente diz que a nossa guerra não é política, ela é espiritual. Eu quero agradecer ao deputado Nicolas Ferreira por dar visibilidade a esse caso nas redes dele, avisar vocês que todas as medidas legais estão sendo tomadas e ressaltar mais uma vez, não tenham medo, porque se é esse tipo de gente que tá contra nós, é porque a gente tá no caminho certo. Muito bem, então, tá aí, meus queridos. Rapaz, que situação, hein? Que nojeira, que nojo, essa é a grande verdade. Não é? Uma tremenda falta de respeito. Uma tremenda falta de respeito. Crime, acima de tudo. Não é? Eu fico pensando, se fosse ali uma mulher esquerdista e um homem falando isso. Imagino a Janja agora fazendo vídeo defendendo a mulher que acaba de ser assediada. Meu Deus do céu. Cadê a Janja para defender a Carol? Deputado Gustavo Gaia foi pra cima também com o vídeo e eu vou mostrar pra você. Esse vídeo é repulsivo. Se você tem um estômago fraco, não assista, mas é importante para mostrar o quão doente a esquerda é, e o esquerdista principalmente. Em um debate com a nossa querida Eduarda Campopiano, que é uma menina de 22 anos, que ela tem se tornado um ícone da direita por ir para os debates com pessoas experientes, PhD, escritoras, autores de livros, filósofas da esquerda, e ela tratora cada uma dessas pessoas na pauta sempre falando de feminismo. Eduarda, obviamente, uma pessoa esclarecida, é contra o feminismo. E aí ela foi participar de um debate, que eu quero mostrar. Essa daqui, ó. Essa daqui é a Eduarda Campopiano, e aqui tem duas esquerdistas. Eu quero que você preste atenção no nível desta pessoa, desse ser, dessa criatura,
E a forma como ela ataca e agride. Se fosse um homem fazendo o que ela fez aqui, ele sairia dali preso. Mas vamos lá, cara. O Brasil precisa ver o que é essa doença, essa patologia esquerdista. Não tem problema nenhum admitir. Você só tem 22 anos, menina. Então você não viesse debater, você acha que isso é demérito? Não, eu não vim debater. Pra mim, debate, cara, pra mim, debate é você vir vazia pra você escutar o que o outro tá falando, sabe? Foi o que eu falei pra você. Quando eu cheguei aqui e te escutei falando, você me fez chorar, porque você fala. Você realmente fala. Olha o nível da pessoa. É isso aqui, ó. A questão é que você, quando você se fala, olha a tua postura, você se coloca como melhor. Não, você que se coloca como uma mendiga, mas tudo bem. Você não é melhor em nada. Você vira pra mim e fala, você só tem 22 anos. Mas você só tem 22 anos, você é dissimulada. Mas não é, mas qual que é a questão da idade? Não é demérito nenhum. Você faria toda, garota. Olha isso aí, cara. Olha o que essa mulher fala. Olha o nível dessa criatura das catacumbas do inferno. Você faria toda, garota. Do nada, né? Na moral, Júnior, manda parar essa porra. Na moral, isso tá gravado? Isso tá gravado? Amigo, você não vai pagar isso, não. Por isso? Você não vai pagar essa merda, não. Você não vai processar por isso? Pega essa porra aí, eu vou embora. Que eu desejaria Eu vou embora. Gostosa. Sua dissimulada. Linda. Desrespeitosa. Gostosa do caralho. Olha a doença que são essas... Gente, é doente. Doença. Essa pessoa tem que ser... Ai, meu Deus, por que acabaram essa mobilização anti-mancomunial? Como é que é? Manicômio, né? Acabaram com os manicômios. Mas a Eduarda foi lá e gravou o vídeo dela em resposta. Eu fui assediada por uma mulher. Você faria toda, garota. Na moral, Júnior, eu achei que esse fosse ser só mais um debate meu contra feministas, como todos os que eu costumo fazer. Até que uma das feministas decidiu soltar esse absurdo pra mim. E essa não foi a única coisa bizarra que saiu da boca dela nessa gravação. Aí fica a pergunta: imagina se isso fosse um homem. Imagina se no lugar dela fosse um homem tendo a cara de pau de falar todas essas coisas pra mim na frente de uma câmera. Ele com certeza teria saído de lá preso. Por assédio sexual, por misoginia, por qualquer coisa. Já teria uma enxurrada de matérias na mídia tradicional e um monte de ONG querendo abraçar o caso. Mas como a assediadora da vez foi uma mulher, e uma mulher de esquerda, lésbica, aparentemente ela tem passe livre pra cometer o crime que ela quiser. Eu já vi até gente dizendo que ela deve ser uma atriz paga por mim, porque nenhuma mulher faria algo assim de verdade. Mas fazem. Mulheres também assediam, mulheres também agridem e mulheres também mentem. Porque maldade não tem sexo. E eu sempre falo sobre isso aqui. Mulheres podem sim ser vítimas de outras mulheres. Num debate sobre cristianismo, outra mulher tenta me ofender e atacar a minha dignidade falando obscenidades pra mim, logo depois de ela ter ressaltado o fato de eu ser jovem demais pra ela. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando quando a gente diz que a nossa guerra não é política, ela é espiritual. Eu quero agradecer ao deputado Nicolas Ferreira por dar visibilidade a esse caso nas redes dele, avisar vocês que todas as medidas legais estão sendo tomadas e ressaltar mais uma vez: não tenham medo, porque se é esse tipo de gente que tá contra nós, é porque a gente tá no caminho certo. Parabéns, Campopiano. Parabéns por ficar firme. 22 anos. E, cara, de mulheres assim que o Brasil precisa. Mulheres esclarecidas, jovens e já tão conscientes, né? Tão elegante. Isso sim que o Brasil tá precisando. Agora a outra, aquela outra, pelo amor de Deus. Esse ser aqui, que é isso aqui, gente? Da onde saiu isso aqui? Da onde que você acha que saiu isso aqui? De uma faculdade. Ai, minha gente. Pelo amor de Deus, hein? Meu Deus do céu. É como o Gustavo disse, né? Deve ter saído aí dessas universidades aí que só formam esse tipo de gente. Não é? Pela madrugada, hein? Jesus amado, tem misericórdia, Senhor. Para você ligado aqui com a gente, acompanhando o nosso canal, onde você estiver, curtindo o nosso Abordo Notícias, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Se você puder colaborar, esse é o Pix, para você ajudar, para você fortalecer, para você trazer aí um alívio aqui pra gente. Estamos precisando de você. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então faça isso com carinho, com amor, aqui com o nosso programa. Colabore. 11 95275
3898 11 95275 3898. E o nosso querido, o jornalista o jornalista Coppola, o Caio Coppola, agora sim. PT monitora Flávio nos Estados Unidos e quer censurar Dark House. Vamos acompanhar? Eu tô gostando dos vídeos do Coppola, vamos trazer aqui pra você. Vamos embora lá. A petista está assustada com a força da candidatura de Flávio Bolsonaro. Sinal número 1, a química falhou. O governo petista foi informado pela imprensa sobre a visita de Flávio à Casa Branca e, segundo fontes palacianas, o Planalto vê o encontro com preocupação e avalia a eventual reunião como ruim. Sinal número 2. Semana passada, parlamentares petistas acionaram o STF e a Polícia Federal solicitando a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro sob a alegação fajuta de risco de fuga do senador ao viajar para os Estados Unidos. E sinal número 3. Uma liderança do PT e os advogados militantes do grupo Prerrogativas peticionaram ao TSE a censura do filme Dark Horse sobre a vida de Jair Bolsonaro. O herói de guerra e estadista britânico Winston Churchill não se incomodava nem um pouco em ser uma pedra no sapato dos seus adversários e atribui-se a ele a seguinte constatação: você tem inimigos? Que bom! Isso significa que você defendeu alguma coisa em algum momento da sua vida. Por essa medida, seja lá o que a candidatura de Flávio Bolsonaro representa, ela está defendendo alguma coisa que incomoda demais o Partido dos Trabalhadores. Só na última semana, os petistas já mobilizaram seus tentáculos no Itamaraty, na imprensa, no Congresso, na advocacia criminal, na Polícia Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e até no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso para atrapalhar uma candidatura que, segundo a esquerda militante, sangraria até sua derrota inescapável nas eleições. Mas, porém, todavia, contudo, essa não parece ser a opinião do governo americano, que, ao que consta, prestigiará Flávio Bolsonaro com a preciosa oportunidade de uma reunião na Casa Branca com Donald Trump. Se a ideia prosperar, as comparações serão inevitáveis, porque Lula esteve com o presidente americano no começo do mês. E apesar das narrativas ventiladas pela propaganda petista, o encontro foi muito ruim. A recepção foi modesta por uma ala lateral do complexo. O secretário de Estado, o segundo homem mais poderoso do governo americano, que é uma liderança latina, nem estava presente. Não houve nenhum anúncio conjunto depois da conversa, não houve aquela tradicional interação com a imprensa no Salão Oval. A Casa Branca não emitiu sequer uma nota de rodapé sobre a reunião, não teve nem foto oficial e só o Lula publicou imagens do encontro. Mas eu suspeito que a apreensão maior do PT não seja em relação à forma da visita. Eles estão mais preocupados com o conteúdo da conversa. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ao contrário de Lula, que insiste em tratar o Comando Vermelho e o PCC como simples organizações criminosas, Flávio tem uma posição bem definida contra o narcoterrorismo que se espalhou pelo país sob o governo do PT. E o senador certamente vai denunciar a perseguição política que contaminou os tribunais brasileiros, começando pelas injustiças cometidas contra o seu próprio pai. Um encontro com Trump seria a plataforma ideal para escancarar para o Brasil e para o mundo inteiro essa diferença essencial entre as duas candidaturas. Contudo, se dependesse do radicalismo de certas figuras do Partido dos Trabalhadores, Flávio não conseguiria sequer embarcar no avião. Isso porque parlamentares petistas acionaram o STF e a Polícia Federal solicitando a apreensão do passaporte de Flávio. As alegações, é preciso reconhecer, são muito criativas. Segundo o deputado Lindbergh Farias, houve uma conspiração para desviar recursos do filme Dark Horse e assim promover uma campanha internacional por sanções contra ministros do Supremo. Já o seu colega Raymond fez um alerta nas suas redes sociais: não vamos deixar Flávio Bolsonaro fugir. Para o petista, há indícios de que o encontro com Trump seja o pretexto para uma fuga planejada do senador por temer as investigações do caso Master. Bom, que eu saiba, o Flávio assinou os primeiros pedidos de CPI do Master, ao contrário dos deputados e senadores do PT. Pessoal da esquerda aí, levanta a mão quem assinou a CPMI.
do Banco Master. Tô desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Finalmente, o último sinal que revela a dimensão do pavor dos petistas com a campanha de Flávio é o esforço para censurar o filme Dark Horse, sobre a história do seu pai, com previsão de estreia para setembro desse ano. Lideranças do PT e advogados do grupo Prerrogativas argumentaram perante a Justiça Eleitoral que a cinebiografia de Jair Bolsonaro é uma propaganda eleitoral dissimulada, que interfere na igualdade de oportunidades entre os candidatos. Peraí, Lula tem toda a oportunidade de ir atrás de financiamento, público ou privado, para fazer um filme, nacional ou internacional, sobre o seu pai. Eu só não sei se alguém vai querer assistir. Aliás, o filme do próprio Lula, de 2010, foi lançado em pleno ano eleitoral. Custou, em valores corrigidos, dezenas de milhões de reais e foi financiado por empresas que, mais tarde, foram investigadas por corrupção e condenadas na Lava Jato. Mas, por algum motivo, ninguém cobra explicações do Lula sobre isso. Vocês sabem quantas ofensas artistas, mulheres e homens, receberam porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet. E todo mundo era muito criticado, todo mundo era chincalhado. Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vocaro para financiar nenhum artista brasileiro. E o pior é que até daria para levar a sério o argumento de propaganda eleitoral dissimulada se o protagonista do filme Dark Horse fosse de fato o candidato. Mas que eu saiba, Jair Bolsonaro está doente, inelegível e censurado, impedido até de usar redes sociais e dar entrevistas. Além disso, eu não me lembro desses advogados militantes acionando o TSE no caso daquele desfile rebaixado da Acadêmicos de Niterói que enalteceu um dos candidatos em rede nacional, foi financiado por verba pública, exibiu ataques a adversários políticos em carros alegóricos e tinha até o número 13 na letra do samba em hipocrisia e do duplo padrão. E depois de tentar destruir a reputação do filme, falando sem parar sobre ele durante 2 semanas, a esquerda percebeu que o tiro saiu pela culatra e agora quer impedir a exibição da produção cinematográfica que eles ajudaram a divulgar. Mas uma coisa é certa, e ela vale tanto para o filme do Jair quanto para a campanha do Flávio. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Muito bem, minha gente. Tá aí, então. Meus queridos, enquanto isso, Luiz Inácio Lula da Silva vai passar por 15 sessões de radioterapia após câncer. Tá bem? Tá aqui, ó, a matéria do Poder 360. Lula passará por 15 sessões de radioterapia preventiva. O presidente fez a primeira sessão nesta segunda-feira, dia 25. Tratamento é realizado após a retirada da lesão. É por isso que ele estava usando aquele chapeuzinho, né? Que o coquinho ali, né? Não tem o coquinho? Pois é, tiraram um câncer ali. E agora ele vai passar por 15 sessões de radioterapia preventiva. Ei, Luiz Inácio Lula da Silva, vaso ruim não quebra, não é? Para você ligado aqui com a gente, curtindo o nosso programa, pessoal, colabore, ajude, contribua aqui com o nosso programa. Esse é o nosso Pix aqui, para você dar uma moral pra gente, para você contribuir com o nosso canal. 11 95275 3898. Para você assistindo a gente, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e não perder o nosso programa por nada, minha gente. Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção. E o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias. Compartilhem o link
e acompanhe a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.